Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campus Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Vamos ver mais alguns comandos de desenho. Nós vimos muito sobre linha. Vamos conhecer hoje sobre retângulos. O comando retângulo, ele é mais rápido para você desenhar esse formato do que você fazer as 4 linhas, né? Você pode tanto entrar aqui no menu, na aba de comandos, como você pode escrever, né? Digitar a letra R para ativar os comandos que tem com a letra R. O primeiro é Redraw, é parecido com o Regen que a gente estava utilizando, não é? Na outra aula para regenerar os desenhos. Quando você coloca RE de retângulo, é o Regen que a gente já tinha aprendido. Para o retângulo são 3 letras, REC, REC. Aí você teria, porque o nome é retângulo em inglês, né? Então, rectangle, tem um C. Então é um pouco mais, né, de letras do que a gente está acostumado, né? Com 1 ou 2 letras já ativava um comando. Mas, se você preferir, você pode digitar essas 3 letras e dar Enter para entrar no comando retângulo. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar um ponto e depois ele já abre, tá vendo aqui, ó, como uma janela, você já vai clicar outro ponto para fazer o seu retângulo. Pronto, ficou lá bem mais fácil e rápido. Vocês já podem perceber aqui algumas diferenças, ó, deixa eu aproximar, de um retângulo feito com esse comando e feito com linhas, ó. Eu tô aproximando aqui e ele está aparecendo uma linha isolada, deixa eu dar um ESC. Aqui quando eu aproximo, ó, ele está selecionando o retângulo como um todo. Então já é a primeira diferença que vocês vão sentir entre retângulo e linha. Vamos fazer mais retângulos, certo? Eu acho mais fácil e rápido clicar aqui, né, do que digitar 3 letras. Você pode fazer por coordenadas, como as linhas? Pode fazer também. Você pode começar, por exemplo, com a coordenada 0,0, como a gente fez, né? E aí a outra coordenada você coloca, eu quero fazer aqui um retângulo de... Deixa eu aproximar, tá vendo? Eu tô usando a barra de rolagem, zoom e pan dentro do comando retângulo e não saiu do comando retângulo. Aí eu posso colocar aqui, ó, 500,500. Tá vendo? Fiz um quadrado, né? De 500, né? Por 500, ele foi para a coordenada correta, né? Uma observação que vocês têm que ver quando estiver utilizando coordenadas, vou colocar aqui o retângulo para vocês verem. Se você clica no local qualquer, a próxima coordenada ela é em relação ao ponto anterior. Quando você digita aqui, ó, 500,500. 500,500 não era aquela coordenada ali, né? Só que quando a gente digita aqui, ó, na nossa própria tela, perdeu o que eu estava digitando, ó, deixa eu colocar de novo, 500,500, Enter. Ele fez um quadrado, né? Só que ele fez essa coordenada de 500 e 500 baseado no ponto anterior que eu tinha clicado. E é assim que a gente tinha feito com a linha, né? Com a linha, quando eu clicava num ponto qualquer, aqui eu quero andar 500, a gente já sabe que pode usar o polar e simplesmente digitar 500, né? Mas se fosse usar a coordenada, a gente colocaria 500,0. Ó, tá vendo? Como é que foi esse 500,0? Não foi lá no ponto, né, em relação à coordenada 00 do desenho. Foi em relação a esse ponto anterior aqui que eu tinha clicado. Quando eu vou continuar o comando, aqui eu estou continuando, ele está vendo em relação a esse último ponto. Quando eu coloco aqui 500 para cima, eu vou colocar 0 de x, 500 de y. É em relação a esse ponto anterior que eu tinha clicado. Da mesma forma funciona com o retângulo. Com o retângulo, se eu der o primeiro ponto a coordenada, ele vai começar daquela coordenada. Né? Se eu der aqui a coordenada, vamos colocar uma coordenada um pouco distante aqui de todos esses desenhos. 5.000 por 3.000, vamos ver aqui. 5.000,3.000. Para começar aqui um pouco mais distante, tá vendo? Ele começou por essa coordenada que a gente poderia chamar de coordenada absoluta, que é em relação à origem do sistema, que está aqui, x e y. O segundo ponto, eu vou colocar a coordenada que eu chamo de coordenada relativa, em relação ao ponto que eu tinha feito anteriormente. Então, eu posso colocar aqui, né, um retângulo de 500 por 500, 500, um quadrado, né, de 500, pronto, eu fiz ele aqui. Veja que esse segundo ponto, ele foi 500 de x e 500 de y em relação ao primeiro, então a coordenada relativa. E se eu quiser desenhar com coordenadas absolutas, é possível? É possível.
Para você desenhar com coordenadas absolutas, ó, vou entrar aqui no comando retângulo. Vou colocar a primeira coordenada absoluta que a gente tinha feito, que tinha sido 5.000,3.000. Ó, começou naquele mesmo ponto. E agora eu vou colocar a coordenada absoluta, 500,500, que a gente sabe que tá aqui nesse cantinho, né? Como é que seria? Você teria que digitar aqui, ó, na linha de comandos, 500,500, e não na tela. Se você digita aqui na linha de comandos, Enter. Olha, tá vendo? Ele desenhou este retângulo. O primeiro ponto foi aqui, coordenada 5.000 por 3.000. E o segundo ponto ele veio aqui para a coordenada 500,500. Então existe uma diferença de você digitar a coordenada na tela e você digitar a coordenada aqui na linha de comandos, tá? Na tela é a coordenada relativa e na linha de comandos é a coordenada absoluta, ok? É muito raro a gente estar utilizando coordenadas absolutas. Só se eu tiver um desenho de um terreno topográfico, eu tenha todas as coordenadas daquele desenho e seja mais fácil para mim digitar, né, do que sair identificando a coordenada relativa. Mas o comum mesmo é nem se preocupar com coordenadas, é nós desenharmos esse retângulo e levar em consideração aqui a dimensão do retângulo que eu preciso, né? Então, eu preciso de 600, um retângulo de 600 por 300, eu digitaria 600,300. Pronto, é a dimensão do meu retângulo, tá bom? Tem mais alguns comandos específicos aqui, ó, dentro do retângulo, chamfer, elevation, fillet, thickness, width, e que a gente não vai ver agora no momento, tá? A gente já viu no comando line muito detalhadamente, mas tem algumas coisas aqui que a gente vai aprender melhor quando estiver aprendendo esses comandos específicos, chamfer, fillet, então a gente não vai ver esses detalhes todos do retângulo agora, ok? Cancelei o comando. Vamos aprender agora como apagar essa bagunça? Vamos usar o comando de apagar. Na verdade, você tem várias formas de apagar no AutoCAD, né? Você pode apagar com esta borrachinha aqui, ó, que é o comando erase, que é apagar em inglês. Ele está mostrando aqui instruções de como funciona o comando. Você seleciona e depois você dá Enter. Tem também a possibilidade de selecionar tudo. Na verdade, a gente tem vários comandos que precisa selecionar objetos no AutoCAD. A gente pode usar as propriedades específicas do Select Objects. Eu vou mostrar para vocês como é, tá? Assim como mostrar aqui o comando Erase. Então, você tem Erase, você pode clicar aqui, ou você pode digitar a letra E, Enter, que ele entra no comando Erase, ok? E aí você clica no que você quer apagar. Eu quero apagar essa linha, essa. Depois que você seleciona o que você quer apagar, ele falou aqui, ó, um encontrado, 2 no total, mais um encontrado, 3 no total. Então ele vai indicando para você quantos objetos você selecionou e o total de objetos. Aí eu dou Enter quando termino de selecionar. Pronto, ele apaga aqueles objetos que eu tinha selecionado, tá? Outra forma de você utilizar o comando Erase é se você pode selecionar os objetos antes de você ativar o comando. Então, se eu selecionar aqui, ó, esta linha e esta linha, eu estava sem comando nenhum. Então, selecionei estas linhas. Uma característica da seleção sem comando nenhum é que fica azulzinho, tá vendo? Com esses grips, nós chamamos isso aqui de grips. São parecidos com os Object Snap que a gente viu, né? Esse aqui é o ponto central, midpoint, esse aqui é o endpoint. Dependendo do objeto, vão ter grips diferentes, tá bom? Então, a partir desses grips aqui, a gente sabe, e na cor azulada, a gente sabe que está selecionado. A gente vem aqui no comando Erase, ou a gente digita Enter, tanto faz, e ele vai apagar. Só que aí eu selecionei antes, tá? Dessa mesma forma, eu posso fazer com a tecla Del. É a mesma coisa que eu digitar o Erase ou clicar aqui. Se eu selecionar o objeto que eu quero apagar, né? Seleciono o objeto que eu quero apagar e eu teclar Delete no teclado, ele vai apagar também. Ele ativa o comando Erase, ok? Só que ele funciona, ó, vou estar sem comando nenhum, vou clicar o Delete. Ele não faz nada, ele só vai funcionar se eu tiver algum objeto selecionado para ele apagar, ok? Então ele funciona como o Erase, mas com a pré-seleção. Então vamos entender um pouco também o que é essa seleção de objetos, tá? Vou aproveitar e utilizar o comando Erase para a gente aprender sobre essa seleção. Tem alguns comandos, principalmente esses de modificação, né? Erase, move, que é mover, né? Rotacionar, etc. Que você precisa selecionar um objeto, né? Para você ativar o comando, para você dizer que objeto você quer, em que objeto você quer aplicar aquele comando, né? Então, quando eu entro no Erase aqui, ele pede Select Objects.
Eu saí clicando, né? Só clicando nesses objetos. Aqui, ó, clico. Ele tá com um xizinho, tá dizendo aqui que eu tô selecionando um xizinho vermelho, tá vendo? Ele acha um objeto. Então, essa é uma forma simples, básica de seleção. Clicar em cima do objeto que você deseja. Aqui, ó, olha, quando eu clico aqui, pega o retângulo todo, porque foi feito pelo comando retângulo, não pelo comando linha, né? Então, ele é um objeto único. Aqui também, ó, era um retângulo, aqui também. Aqui são linhas, então eu seleciono de uma em uma. Então, posso fazer dessa forma, mas deixa eu cancelar, tá? Para dizer para vocês que essa é uma forma de selecionar, mas ela é às vezes um pouco lenta. Nós podemos, deixa eu entrar aqui no comando Erase de novo, nós podemos selecionar os objetos de diversas formas. Não está aqui demonstrando, né, não está falando aqui para mim que formas são essas que eu poderia selecionar, mas você pode digitar asterisco, quando você digita o asterisco e dá Enter, ele mostra aqui pra gente, ó, todas as formas de seleção. Window, Last, Crossing, Box, All, Fence, tem várias formas. Window Polygon, Crossing Polygon, Group, Add, Remove, Multiple, Previous, Undo, Auto, Single, Sub, Object, Object, é muita coisa, né? Bastante coisa. Vamos aprender só os básicos, ok? O clique apenas no objeto, selecionar aquele objeto, já é automático, sem você precisar colocar nada. O Window, então eu clico aqui, ó, e clico aqui, ó, tudo que estiver dentro dessa minha janela, estão vendo, ó? Tudo que estava dentro dessa janela foi selecionado. Então esse é o modo Window, janela. E quais são os outros modos que nós temos? Ó, eu não dei Enter ainda, então está ainda selecionando objetos, não apagou nada, tá? Então já conheci um que foi o Window. Last, o que é? É o último objeto que tinha sido selecionado antes. No comando Erase, ele não vai funcionar, por quê? Porque o último objeto que eu tiver selecionado foi apagado, né? Mas se tivesse sido um outro comando, como mover e tudo mais, teria sido o último que você tinha selecionado, né? O anterior. Crossing, o que é Crossing? Vou mostrar aqui a diferença para vocês. Crossing. Quando eu ativo o Crossing, que eu clico, ele abre uma janela também igual ao Windows, só que essa janela ela é, ó, tracejada, né? A linha de contorno dela não é contínua, tá mostrando um tracejadinho, né? Bem pequenininho, quase pontilhado. Quando a gente seleciona dessa forma, olha, deixa eu clicar aqui para vocês verem. É parecido com janela? É. Só que ele não selecionou tudo que estava dentro da janela. Ele selecionou tudo que estava dentro da janela e também o que a janela tinha tocado. Deixa eu botar de novo aqui, C de Crossing. Então aqui, ó, essa janela, ela tá de cor diferente, é verde, a Window é azul. Tá vendo? Tudo que ela tocar, ó, tá tocando nessas linhas aqui de baixo, ó. Tocou nessa linha, ele vai selecionar. Tocou aqui, ó, tocou nesse retângulo, ele vai selecionar. Não é necessário que o objeto esteja completamente dentro dessa área aqui. Basta estar uma parte dentro dessa área, né? Ou seja, que essa minha janela Crossing, ela, né, toque em alguma linha de contorno daquele objeto, pronto, que ele será selecionado, tá? Deixa eu cancelar para mostrar aqui para vocês, entrar no comando Erase de novo. Então, o Window é assim, azul, e Crossing é verde. Deixa eu entrar no comando de novo. Só que você não precisa estar lá botando W para Window, C para Crossing, né? Se você clica em objeto nenhum, aqui ó, em nenhum objeto, vou clicar aqui. Se você clica aqui e não tem objeto nenhum, o AutoCAD vai entender que você quer fazer uma Window, uma janela de seleção. Então você vem aqui, ó, faz uma janela, tá vendo? Fica azul, a linha de contorno é contínua, tudo que tiver completamente dentro dela será selecionado. Isso porque você está vindo aqui, ó, para o lado direito da tela. Se você vier para o lado esquerdo, ele está abrindo uma Crossing, né? Uma janela cruzada, digamos assim. Tudo que cruzar com ela vai ser selecionado. Veja que ela é verde, linha tracejada, tudo que toca não precisa estar completamente dentro daquela janela, ele será selecionado. Então, aqui Crossing. Aqui o Window, veja que ele está selecionando essa linha inclinada aqui, ele não está selecionando, porque um pedacinho dela ficou fora da janela. Aí ele não seleciona. Esse quadrado aqui, ó, não está selecionando, porque uma linha desse quadrado ficou fora da janela, ele não consegue selecionar. Tá vendo? E se eu quisesse aqui fazer por
por crossing, mas para o lado direito. Aí só se você colocar a opção aqui C de crossing, tá? Se não, você tem que estar clicando no canto sempre aqui, ó, mais à direita da tela, para você vir para a esquerda e ter um crossing, tá? É mais fácil a gente trabalhar assim, mais rápido. Você clica mais quando você pro lado esquerdo da tela quando você quer fazer uma janela, vindo para o lado direito, tá? O segundo clique. Você clica do lado mais à direita da tela e você vem para o lado esquerdo antes de dar o segundo clique para fazer uma janela tipo crossing, ok? Eu não estou apagando os desenhos, estou cancelando o comando, né? Porque eu quero que a gente ainda aprenda mais sobre seleção de objetos. Tem mais alguma coisa importante na seleção? Olha só, vou entrar aqui em Erase. Vou colocar de novo aqui asterisco para vermos as opções que existiam. Enter. Olha, nós tínhamos lá Window Crossing, nós aprendemos. Last não deu ainda para ver porque não funciona com Erase. Box, All, Fence. Uma opção que a gente tinha visto aqui, ó, All, que já estava até escrito lá. All significa tudo. Então, se eu escrever All, ele vai selecionar tudo. Não apagou ainda, né? Porque eu tenho que dar um Enter para poder apagar. Tá vendo? Se eu der um Enter, apagou tudo. Tudo que estava ali no meu desenho, pelo menos o que estava sendo visto ali na tela, né? Ou mesmo que não estivesse sendo visto na tela, né? Estivesse por aqui no cantinho, ele iria apagar. A não ser objetos ocultos, que a gente vai ver o que são esses objetos ocultos depois, tá? Tá, ó, apagou tudo. Ah, mas foi sem querer, eu não queria ter apagado. Eu queria ainda usar esses desenhos. O que é que eu faço? Ctrl Z. Ou você pode clicar aqui, ó, Undo, desfazer. Ele tá desfazendo um zoom que eu fiz. Pronto, agora desfazendo o erase que eu fiz. Ctrl Z, ó. Tá desfazendo tudo aquilo que eu tinha apagado antes. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Voltei, mas eu não queria voltar tanto. Eu queria ter apagado esse aqui mesmo. Você vai aqui em Redo. Então, você refaz, né? Então, se você for ver a tradução literal, undo, que é desfazer, do é fazer em inglês, e aqui é redo, que é refazer em inglês, né? Então, você vai e refaz aquele comando, ó. Eu queria mesmo ter apagado aquilo, eu voltei demais, mais do que eu queria. Então, a gente já começou a aprender aqui agora como desfazer e refazer desenhos. É bastante útil, porque a gente, sem querer, né, a gente apaga alguma coisa, mexe, pode fazer alguma besteira aí, né? E aí perder parte do trabalho. Com o comando undo e redo, a gente tem possibilidade de recuperar. Lembrando que um zoom para o AutoCAD é um comando. Então, quando eu dou undo, ele desfaz a visualização. Ele desfaz esse comando. É uma diferença em relação a outros programas. O SketchUp, por exemplo, não é assim, né? Bom, essa aula já tá boa, né? Para não ficar muito longa, a gente vai ver na próxima aula mais comandos de desenho e de modificação. Hoje nós aprendemos sobre retângulo, erase. Aprendemos que o retângulo, ele forma elementos de uma forma diferente de linha, né? As linhas são individuais, o retângulo é unido como um objeto único. Aprendemos sobre seleção de objetos, mas vamos ver muito mais detalhes sobre isso nas próximas aulas. Não é necessário salvar esse desenho, você pode dispensar, fechar aqui. Quando pedir para salvar, você não precisa salvar, ok? Na próxima aula a gente continua aprendendo mais sobre desenhos e modificação.